regulador do culto. E nós vimos, né, desde o princípio que aquilo que vai regular o culto, aquilo que vai estabelecer o que é, bem como o que não é elemento do culto público, é a Escritura Sagrada. Isso é o que nos ensina os nossos padrões doutrinários. Nós já falamos sobre alguns elementos do culto público aqui, e agora nós estamos chegando ao fim. Eu acho que teremos, além deste, que hoje será o batismo, né? Falaremos sobre os sacramentos, então hoje o batismo. No próximo domingo sobre a ceia do Senhor, caso eu consiga concluir esse conteúdo de hoje, porque eu talvez não consiga terminar. Então talvez dê continuidade sobre o batismo no domingo que vem. Mas depois do batismo, ceia, aí depois falaremos sobre a ocasião do confessão da nossa fé, depois falaremos sobre os cânticos e, por fim, sobre a bênção apostólica. E então concluiremos esse conteúdo sobre os elementos de culto, teremos apenas um estudo, um apêndice sobre o dia do Senhor. Mas então hoje nós falaremos sobre os sacramentos, começaremos hoje a falar sobre os sacramentos, e hoje em especial sobre o batismo. Mas antes de nós falarmos sobre o batismo, bem como sobre por que razão ele é um elemento de culto, nós iremos tentar entender um pouco o que significa sacramento. Né? O que isto significa? Né? O que significa um sacramento? Calvino, ele define sacramento da seguinte forma: sacramento como um testemunho da graça divina para conosco, confirmado por um sinal externo, com mútua testificação de nossa piedade para com Ele. Então ele vai definir assim: o testemunho da graça divina para conosco, confirmado por um sinal externo. Então o sacramento é uma manifestação, é como que uma manifestação externa de algo que aquela pessoa provavelmente experimentou internamente. Então, os sinais externos são os sinais que nós nos utilizamos na administração de um sacramento. Quando falamos sobre o batismo, por exemplo, o sinal externo é a água. Quando falamos sobre a ceia do Senhor, o sinal externo é o pão e o vinho. Então, estes são os sinais externos que são apresentados como a mútua testificação, a validade da nossa piedade para com o nosso Senhor. Então, na administração dos elementos água, pão e vinho, as promessas da aliança de Deus são seladas em nossa consciência e são também confirmadas em nosso coração. Isso é o que deve acontecer com todos aqueles que verdadeiramente experimentam destes sacramentos na sua caminhada nesta vida. Estes sacramentos, meus irmãos, eles são sacramentos que não foram estabelecidos por nós. Os sacramentos, eles foram ordenados por Deus. Foi o próprio Deus quem estabeleceu eles. Não fomos nós. Ninguém pode pensar assim, não, foi o pastor que decidiu ter ceia e batismo como um elemento ou como um sacramento. Não, nós não temos a menor autoridade para criar sacramentos na igreja. A Igreja Católica tenta inventar isto. Uma confusão danada. Não existe base bíblica para muitos daquilo que eles chamam de sacramento. Contudo, quando falamos sobre batismo e ceia, nós encontramos fundamento bíblico. E quem é que pode, então, ordenar e estabelecer sacramentos? Nós entendemos, à luz da Escritura, que o único que pode estabelecer sacramentos na Igreja do Senhor Jesus Cristo é o próprio Senhor. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos pelo menos 2 sacramentos. Nós encontramos a ceia, ou melhor, a Páscoa e a circuncisão. Foram os 2 sacramentos do Antigo Testamento, que apontava para a entrada de alguém como povo da aliança no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e um que era um alimento de quem era membro daquele povo da Antiga Aliança. Então, a circuncisão era aquele que marcava alguém como pertencendo àquele povo, e a Páscoa era aquilo que era comido somente por alguém que pertencia ao povo do Senhor. Estes 2 elementos foram ordenados pelo próprio Senhor no Antigo Testamento. Não foi Moisés que disse, vou inventar agora aqui um negócio chamado Páscoa.
então vamos comer aqui alguma coisa. Não, foi o próprio Senhor quem estabeleceu os dois, tanto a circuncisão como a Páscoa. Da mesma forma, no Novo Testamento, nós temos dois sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, ambos estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Deus, tal qual o Pai. Então, ele tem autoridade. E ele ordenou, então, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele ordenou também a ceia do Senhor como sacramentos para nós, nesta nossa peregrinação, nesta vida, como membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, estes dois sacramentos ordenados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, eles são incorporados e são também elementos no culto público a Deus. Eles pertencem a essa adoração pública que nós prestamos ao Senhor, como vocês já estão certamente acostumados a ver durante toda a vida. Batismo, ceia sendo praticado na Igreja de Cristo. Mas então é fundamental realmente que nós entendamos um pouco sobre a natureza de um sacramento. E como diz um estudioso, ele vai dizer o seguinte, afirmando, da natureza do sacramento, é recebê-lo no meio do povo de Deus. É da natureza do sacramento que ele seja recebido, aplicado, administrado no meio do povo de Deus. Então aqui nós mencionaremos e atentaremos um pouco, primariamente, sobre o batismo. Mas primeiro precisamos realmente entender o que é o batismo. Como mencionei, o batismo, meus irmãos, ele é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo. Então, como mencionei, o Antigo Testamento apresenta dois sacramentos, circuncisão e Páscoa, ambos estabelecidos pelo próprio Deus, mas Cristo, em Mateus capítulo 28, verso 19, vai dizer: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então vemos, por exemplo, aqui o próprio Cristo ordenando e estabelecendo o batismo como um sacramento para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Este batismo, então, ordenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele é também um sinal, bem como um selo naqueles que recebem sobre si. Mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. É assim que define a nossa confissão de fé de Westminster, quando vai falar sobre batismo. Então, eles são sinal e selo. De quais verdades espirituais, meus irmãos? Primeiro, é sinal e selo do pacto da graça. Sinal e selo do pacto da graça que nós experimentamos em Cristo Jesus. Isso é o que nos ensina, por exemplo, Romanos capítulo 4, verso 11, você pode anotar. E Colossenses capítulo 2, versos 11 a 12. Aponta, então, como sinal e selo deste pacto que o Senhor estabeleceu com Cristo e conosco em Cristo desde o Antigo Testamento. Mas não é somente sinal e selo disto, né? Como diz Paulo em Romanos capítulo 4, 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. O batismo, então, meus irmãos, ele é sinal e selo da justiça que recebemos pela fé somente. A promessa de um Redentor para a salvação de todos aqueles que creem em Cristo. A promessa que não pode falhar, porque foi feita por um Deus que é todo-poderoso, fiel e verdadeiro. A circuncisão, ela é sinal e selo destas verdades benditas, do pacto da graça, da nossa união com Cristo, da nossa regeneração, da remissão de pecados e também da nossa consagração ao nosso Deus. Bom, então aqui está a questão da circuncisão
da união com Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 27, né, que ele vai representar. O verdadeiro crente, quando batizado, está vitalmente unido a Cristo, que é o seu cabeça. Então é sinal e selo também desta nossa união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aponta para o fato de que nós estamos inseparavelmente unidos ao Senhor Jesus Cristo, que nós nos tornamos membros do seu corpo, do corpo que tem Cristo como cabeça. É também sinal, em terceiro lugar, como diz Tito, capítulo 3, verso 5, da nossa regeneração. Paulo, ele fala sobre o lavar regenerador em referência ao batismo, em Tito, capítulo 3, verso 5. Não que ele nos regenera, o batismo, né, mas aponta para essa realidade espiritual em nós. Porque nós não somos como os papistas, que imaginam que o batismo, no batismo há salvação, ou que eles vão chamar de regeneração batismal. Quem nos regenera é o Espírito Santo de Deus. Isso que a Escritura nos mostra. Mas o batismo é um sinal que aponta para esta realidade espiritual que o homem, ele experimenta. Nós estávamos mortos de nossos delitos e pecados, mas fomos regenerados através da obra de Cristo, aplicada a nós pelo Espírito Santo. Então nós nascemos de novo. Como escreveu um comentarista chamado Gerhardus Voss, se o batismo é sinal e selo da regeneração, não pode, portanto, ser confundido com ela, ou seja, não pode ser confundido com a regeneração. Tito 3,5 é importante quanto a essa relação. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então observe que ele não fala de regenerador lavar, mas do lavar regenerador, que são coisas totalmente diferentes. Não somos regenerados pelo lavar, batismo, mas somos lavados espiritualmente, purificados pela regeneração, isto é, o novo nascimento. O batismo também é sinal e selo da nossa remissão dos pecados, como diz Marcos capítulo 1, verso 4 e Atos capítulo 2, verso de número 38. Aponta então para o fato de que o crente teve seus pecados redimidos em Cristo. A remissão do pecado que nos condenava ao inferno. Aquele pecado que nós cometemos em Adão. Então nós somos resgatados graças a essa bendita obra redentora de Cristo, o nosso maravilhoso Redentor. E somos, então, purificados pela morte expiatória de Cristo. E outra coisa, em quinto lugar, aponta para a nossa consagração a Deus. Como nos diz Romanos capítulo 6, versos 3 a 4. É a consagração de nossas vidas a Deus. É o andar de modo santo e piedoso diante dele. Então, quando nós somos batizados, nós estamos declarando a nossa fé e em quem nós cremos e com quem nós estamos unidos. E isso implica também numa vida condizente com aquilo que nós fizemos. Então, uma vida vivida para a glória do nosso Senhor. Uma vida vivida para a glória do nosso Senhor por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso brevemente é um pouco sobre o que é o batismo e o que é o sinal e selo que ele representa na nossa vida. Todos nós que fomos batizados devemos ter experimentado esta realidade. Mas alguém poderia então perguntar, antes de tentarmos estabelecer e falar um pouco sobre por que razão o batismo é um elemento de culto público. Quem deve batizar? Então, nossos padrões doutrinários vão nos ensinar o seguinte: com a qual um ministro do Evangelho, legalmente ordenado, deve batizar o candidato. Então, ele está falando que com a água, o ministro do Evangelho, ele vai batizar o candidato. A água é o elemento para isto. Então, há uma discussão sobre a ideia de que apenas o ministro pode batizar. Então, tem gente que vai querer arrumar confusão com isso. Existem aqueles que dizem que qualquer pessoa pode batizar. Eu, inclusive, escutei isso no seminário. Estava lá, escutando um professor, daqueles que geralmente saem dessa área, né, a área de missiologia. O problema não é missão,
O problema não é a missiologia, o problema é que boa parte daqueles que são envolvidos com missiologia nos seminários tem um problema teológico, geralmente. Não, são poucos que se salvam. E então o que foi que aconteceu? Ele disse o seguinte, olha, se você está num lugar, não tem um pastor para administrar o sacramento do batismo, e tem uma pessoa que está muito doente, mas ela creu em Cristo e ela quer ser batizada, mas ela está para morrer, você não batizaria, não? Ele perguntou se batizaria, mas essa pessoa, eu como seminarista. Aí outros bagunçados da teologia na minha turma, rápido respondeu, eu batizaria. Aí eu pensei assim, eu disse, eu acho que não tem necessidade disso. Aí ele começou a me questionar, meio chateado, né? Mas por que não? Isso, aquilo, outro eu fiz. Eu pensei, né, pastor, porque isso é uma prerrogativa do ministro do Evangelho, não do seminarista ou de qualquer outra pessoa. Aí ele começou a questionar mais e tudo. Aí eu fiquei pensando assim, por que não é necessário? Não é necessário que eu batize? Primeiro, porque não é uma prerrogativa minha, eu não devo fazer isso. E segundo, porque de fato não é necessário para a salvação daquele homem. Se eu fosse um papista, um romanista, tá a criança morrendo, como fizeram muito, né? Tá morrendo, batiza logo para não morrer pagão. Aí beleza, eu poderia imaginar, realmente, se eu tivesse no seminário católico, aí ele poderia dizer assim, não, com certeza, né, tem que batizar, vai que vai morrer pagão, o garoto. Não, mas eu não tenho essa concepção. O batismo não salva ninguém. Fato disto é aquele homem que estava na cruz junto a Cristo, ele creu em Cristo e Cristo disse, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando foi que aquele homem foi batizado? Nunca. Então o batismo, ele de fato não salva ninguém. Então não fazia nem sentido aquela pergunta dele ali na nossa turma. E ainda mais interpretando um texto outro de uma forma equivocada. Veja, é um dever do ministro batizar. Mas esse não é o ensino das Escrituras, nem dos nossos padrões doutrinários. Essa ideia que o pastor sugeriu lá e que muitas pessoas sugerem também. Os nossos padrões, eles são muito claros e fiéis à Escritura Sagrada. À luz das Escrituras, não necessariamente de textos explícitos, mas inclusive através de inferências legítimas da Escritura e de exemplos aprovados pelos apóstolos e personagens da Escritura, nós concluímos que apenas os pastores, de fato, podem batizar. Alguns argumentam dizendo que o sacerdócio universal dos santos permite que qualquer pessoa batize, por exemplo. O sacerdócio universal dos santos, no Antigo Testamento, em Êxodo 19:6, não dava direito de todos celebrarem os sacrifícios no templo, por exemplo. O sacerdócio universal dos santos, está lá, em Êxodo capítulo 19, versículo 6, trata sobre isto. Mas porque havia o sacerdócio universal dos santos, todos por acaso podiam celebrar os sacrifícios nos templos? Não. Haviam homens separados e designados para este papel. Isso desde a Antiga Aliança. Mas o sacerdócio universal dos santos não permite que qualquer pessoa administre, o argumento baseado nisto, para que alguém possa então administrar esse sacramento, de forma alguma faz sentido. Não tem base bíblica para isto e a conclusão lógica não é essa. Não faz sentido bíblico. A Confissão de Fé de Westminster, meus irmãos, para falar sobre isso, como o dever do ministro de batizar, ele vai se utilizar de um texto da Grande Comissão como prova suficiente para isso. Texto da Grande Comissão. Que texto? Que nós já lemos. Mateus capítulo 28, verso de número 19. Esse texto, inclusive, foi o que o pastor usou como argumento para provar que qualquer pessoa pode batizar. Por que razão? Porque essa é a conclusão lógica. Se ele assumir, primeiramente, uma posição aqui. O que é que o texto nos diz? O texto diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Qual o pressuposto, então, dele? O pressuposto dele, à luz desse texto, é o seguinte. O ide, que nem é o imperativo aqui, o imperativo é fazer discípulos, eles vão dizer assim, o ide, ele foi dado aqui neste texto em particular, para toda a igreja de Cristo, indiscriminadamente.
todos, a partir desse texto, são chamados a ir fazer discípulos de todas as nações. Se eu assumo este pressuposto como válido, qual a consequência lógica disto? Ir, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, se o ide aqui e o fazer discípulos é para todos, qualquer pessoa pode batizar. Essa é a conclusão lógica, inescapável do texto. Só que este não é o pressuposto, este não é o sentido do texto, e Cristo não está se dirigindo a todas as pessoas aqui indiscriminadamente. Aqui se tratam dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aqui diretamente com os ministros do Evangelho. Aqueles que substituíram posteriormente os ministros foram aqueles chamados de pastores na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui não se trata então de um dever de todos, neste texto em particular, mas de um dever dos ministros. Eles são aqueles chamados a ensinar, e aqui é um ensino autoritativo da palavra, é bem particular, não se trata de um ensino geral, como que uma espécie de testemunho geral da igreja, e isto, atrelado a este ensino, está o batizar. Então, o que eu entendo, e não somente eu, essa interpretação dos nossos padrões doutrinários e de vários outros teólogos reformados, não podemos concluir deste texto que todos foram chamados para batizar, somente os ministros. Se você quiser se utilizar de outros textos que falam sobre testemunhar, aí você vai encontrar na própria livro de Atos várias ocasiões em que as igrejas, os membros e os crentes são chamados a testemunhar do Evangelho por onde quer que eles passam. Estão sendo dispersos, eles falam do Evangelho e testemunham dele. Mas não se trata disto aqui em particular. Então aqui o Senhor Jesus Cristo estava falando diretamente com seus apóstolos, ministros do Evangelho de Cristo. Então nós vemos o batismo ele ser administrado. Por quem? Nós vemos na Escritura o batismo ser administrado pelos apóstolos. Atos capítulo 16, verso 33, nos mostra isto. Bem como pelo evangelista Filipe. Filipe era um evangelista, lá em Atos capítulo 8, versos 36 a 38. Alguém se utilizou disso aqui lá no dia também. Olha aqui, ó, Filipe, diácono, batizou, não foi só o ministro. Mas pastor, Filipe era evangelista. Ele não era um simples diácono. Evangelista, naquele período, era um ofício de autoridade na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha autoridade de um ministro. Ele não somente proclamava a palavra, inclusive a mesma palavra no grego usada para aqueles que pregam o evangelho com autoridade é utilizada quando evangelistas falavam disto. Então eles tinham autoridade para pregar a palavra como autorizados pelo próprio Senhor, mas também para batizar. Então não ele foi simplesmente como diácono, ele era evangelista. Caso extraordinário que aconteceu na revelação bíblica ali naquele período. Não era exercido por outra pessoa que não fosse chamada para o ministério da palavra. Não há casos assim. Aqueles que substituíram os apóstolos foram chamados para isso, para que eles possam conduzir essas coisas dessa forma. E é assim hoje, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são os ministros do Evangelho é que possuem autoridade dada por Deus e eles são devidamente qualificados para isso. Então, não se trata de algo que é para todos. É um equívoco teológico, é um equívoco bíblico e não há nenhum fundamento para isto. Mas então, tendo entendido o que significa brevemente o batismo e tendo entendido também, eu espero que os ministros é quem devem administrar esse sacramento, nós falaremos agora brevemente, e na verdade só introduziremos aqui o que nós falaremos na próxima semana, porque só falta 10 minutos para meu dia, vai ficar muito tarde. Mas é o seguinte, o batismo é um elemento do culto público. Este sacramento ordenado por Deus, ele é considerado por nós, e há razões para isto, como um elemento de culto. Meus irmãos, desde os tempos antigos, não recente, a teologia reformada tem sustentado que o batismo é um elemento especial da adoração pública a Deus corporativa. Contudo, nós não encontramos mandamento explícito, nem um exemplo na Escritura
de que batismo deve ser o elemento de culto corporativo. Onde entra aí para nós um aparente problema. E agora, como é que fica? Não sei se você já parou para pensar, já tenha pensado talvez sobre vários elementos, mas já parou para pensar por que razão é um elemento de batismo é um elemento de culto? E acho que a gente vai tentar responder a partir do próximo encontro. Mas aí, o que acontece? Se trata, de fato, de um elemento do culto corporativo. E nós não podemos, então, ser daqueles que vão entender o pressuposto e o princípio do princípio regulador do culto em modo equivocado. Porque o que é que diz o princípio regulador do culto? É que somente aquilo que é ordenado pela Escritura é elemento de culto. Mas veja, aquilo que é ordenado pela Escritura não é necessariamente aquilo que é explícito na Escritura. O princípio regulador do culto permite, à luz da Escritura, que não somente aquilo que é explicitamente ordenado, mas aquilo que é inferido ou deduzido por boa e necessária consequência, por uma conclusão inescapável da revelação, também pode ser um meio fundamental para que entendamos quais são os elementos do culto público a Deus. Por essa razão, ainda que não tenhamos exemplos explícitos, o uso, como é traduzido nos nossos padrões doutrinários em português, do lógica e claramente deduzido da Escritura, ou a chamada boa e necessária consequência, nos fará compreender que o batismo deve sim estar inserido no culto público a Deus. E é isso que nós tentaremos ver. Eu vou deixar aqui para a gente fazer isso a partir do próximo domingo, porque se eu for tentar fazer isso agora, a gente vai alongar demais. Mas então nós introduzimos aqui parte do conteúdo e nós concluiremos lá. Mas na verdade, deixa eu ler só algumas questões de nossos padrões sobre isso, e a gente conclui. Para que vocês entendam que os nossos padrões, de fato, eles já apontam para essa realidade e depois nós tentaremos observar os exemplos bíblicos acerca disto. Na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, quinta seção, nos diz o seguinte: a leitura das Escrituras com santo temor, está falando aqui sobre os elementos do culto, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência, o cântico dos salmos com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são parte do culto comum oferecido a Deus. Então ele está dizendo aqui, são parte do culto comum oferecido a Deus. Quais? Ele vai dizer, os sacramentos. Quais sacramentos? Batismo e ceia, instituídos pelo próprio Senhor. Confissão de fé. Quando nós olhamos então para a pergunta de número 108 do Catecismo Maior de Westminster, vai falar sobre isso também. Primeiro, a pergunta é a seguinte: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? O segundo mandamento vai falar sobre adoração. Nós falamos sobre isso aqui quando preguei. E a resposta é: os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar, puros e inalterados, todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e as ações de graças em nome de Cristo, a leitura e prédica e o ouvir da palavra, a administração e recepção dos sacramentos. Então, mais uma vez aqui é enfatizado como elementos especiais do culto público a Deus, também no Catecismo Maior. E então, o Diretório de Culto de Westminster vai compreender, de fato, o Diretório de Culto de Westminster não é recebido por nós como autoritativo na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas foi escrito no mesmo período que foi escrito a Confissão de Fé e o Catecismo Maior. E o que é que ele diz? Uma recomendação prática. Ele vai dizer: o Diretório de Culto de Westminster diz que o batismo não deve ser administrado em locais privados ou em particular, mas no local de culto público e em frente à congregação, onde as pessoas possam ver e ouvir mais convenientemente. Então, aqui é uma aplicação prática deles de instrução para a igreja, baseados, obviamente, nos padrões doutrinários que são baseados na Escritura Sagrada. Então,
os nossos padrões doutrinários, eles nos conduzem a este tipo de compreensão, que é um elemento de culto e que é algo que deve ser feito corporativamente no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós tentaremos a partir do próximo domingo, se Deus permitir, dando continuidade a mostrar, falando um pouco sobre a natureza do batismo brevemente, mas falando também sobre a realidade bíblica de que ele, de fato, deve ser considerado por nós como elemento de culto. Então é isso que nós veremos, se Deus permitir, a partir do próximo domingo, e nós ficamos por aqui, dando essa adiantada e deixando vocês pensar talvez um pouco sobre isso durante a semana. Mas nós terminaremos aqui. Então a gente continua no próximo domingo.